Salve Maria Santíssima. Comentário Ave Maria. A saudação do anjo é tecida com fios do Antigo Testamento, especialmente do profeta Sofonias. Ela faz ver que Maria, humilde mulher de província que provém de um estirpe sacerdotal e traz em si o grande patrimônio sacerdotal de Israel, é o resto santo de Israel, a qual os profetas, em todos os períodos de dificuldades e de trevas, fizeram referência. Nela habita o Senhor, e nela encontra o lugar do seu repouso. Ela é a casa viva de Deus, o qual não habita em edifícios de pedra, mas no coração do homem vivo. Ela é o rebento que na obscura noite invernal da história brota do tronco abatido de Davi. É nela que se cumpre a palavra do Salmo. A terra produziu o seu fruto. Salmo 67, versículo 7. Ela é o botão da qual deriva a árvore da redenção e dos redimidos. Deus não fracassou, como podia parecer já no início da história com Adão e Eva, como parecia no período do exílio babilônico, e como novamente parecia no tempo de Maria, quando Israel se tornou definitivamente um povo sem importância numa região ocupada, com poucos sinais reconhecíveis da sua santidade. Deus não fracassou na humanidade da casa de Nazaré. Vive o Israel santo, o resto puro. Deus salvou e salva o seu povo. Do tronco abatido resplandece de novo a sua história, tornando-se uma nova força que orienta e impregna o mundo. Maria é o Israel santo. Ela diz sim ao Senhor, coloca-se plenamente à sua disposição e se torna assim um templo vivo de Deus. Papa Bento XVI. Então aqui vamos para comentário de Santo Tomás, Ave Maria, Santo Tomás de Aquino. Essa saudação contém 3 partes. A primeira foi feita pelo anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. A segunda por Isabel, mãe de João Batista. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1, 42. A terceira parte foi acrescentada pela Igreja, a saber, o nome de Maria, pois o anjo não disse Ave Maria, mas Ave cheia de graça. E como ficará claro o significado desse nome, Maria, convém as palavras do anjo. A saudação do anjo, Ave. Sobre a primeira parte, devemos considerar que na antiguidade considerava-se um acontecimento muito grande que os anjos aparecessem aos homens, que tinham por inestimável honra prestar-lhes reverência. Por isso também, em louvor de Abraão, se escreveu que hospedou anjos em casa e lhes manifestou reverência. Gênesis 18, versículo 2. Mas nunca se ouviu dizer que um anjo tivesse reverenciado um ser humano, até que o anjo saudou a bem-aventurada Virgem Maria, dizendo, de forma reverente, Ave. Que na antiguidade o anjo não tivesse reverenciado o homem, mas sim o contrário, explica-se pelo fato de que o anjo superava o homem em 3 aspectos. Primeiro, pela dignidade da sua natureza, que é puramente espiritual, conforme diz o Senhor: dos ventos fazes os teus mensageiros. Salmo 103, versículo 4. O homem, porém, é de natureza corruptível, como reconhecia Abraão. Falarei ao meu Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Gênesis 18, versículo 27. Não era conveniente, portanto, que a criatura puramente espiritual e incorruptível demonstrasse reverência àquela que é corruptível, a saber, o homem. Segundo, por sua familiaridade com Deus, pois sendo seu auxiliar, o anjo lhe é íntimo, conforme se lê em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Milhares de milhares o servem, inumeráveis são os que assistem diante dele.
Porém, pelo pecado, o homem se fez como que estranho e exilado de Deus, como o confessava o salmista. Fugi para longe e permaneci no deserto. Salmo 54, versículo 8. Era conveniente, portanto, que o anjo, que é próximo e familiar ao rei, fosse reverenciado pelo homem. Terceiro, o anjo era superior por causa da plenitude do esplendor da graça divina. Com efeito, os anjos participam da luz divina na suma plenitude, conforme se lê no livro de Jó. Porventura, tem números as suas milícias? E sobre quem é que não se levanta a sua luz? Eis porque os anjos sempre aparecem revestidos de luz. Os homens, porém, ainda que participem da luz da graça, fazem num grau muito menor e com certa obscuridade. Não era conveniente, portanto, que os anjos prestassem reverência ao homem, até que se encontrasse no gênero humano alguém que os superasse nestes três aspectos. Este foi o caso da bem-aventurada Virgem Maria. Eis porque, para dar a entender que realmente lhe era superior, o anjo quis manifestar-lhe reverência, dizendo: Ave. Cheia de graça. E, de fato, a bem-aventurada Virgem superava os anjos nesses três aspectos. Em primeiro lugar, pela plenitude da graça que nela foi maior que em qualquer um deles. Para dar a entender isso, o anjo a reverenciou dizendo: cheia de graça, como se dissesse: demonstro-te minha reverência, pois me superas pela plenitude de graça. Por três motivos diz que a bem-aventurada Virgem Maria é cheia de graça. Primeiro, no que concerne a sua alma, na qual havia toda a plenitude da graça. Ora, por dois motivos é conferida a graça divina: para se fazer o bem e para se evitar o mal. Sob esses dois aspectos, a bem-aventurada Virgem possuiu perfeitíssima graça, pois mais que qualquer outro santo, com exceção de Cristo, esteve ela imune de todo o pecado. Com efeito, o pecado se diz original e deste foi purificada no ventre de sua mãe, mortal ou venial, e também deste esteve livre. São-lhe por isso atribuídas as seguintes palavras da Escritura: És toda formosa, minha amiga, e em ti não há mácula. Aqui lembrando que ainda não tinha sido proclamado o dogma da Imaculada Conceição, embora muitos santos acreditassem nisso. Santo Tomás de Aquino, ele parece de opinião que Nossa Senhora de fato nasceu sem um pecado original, mas esse pecado foi apagado de forma bem rápida, né, no seio de Ana. Isso aqui a Suma Teológica vai abordar também, mas São Tomás não tinha a clareza que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, não tinha essa clareza. E isso mostra que até o doutor Angélico, ele teve algumas imperfeições no seu pensamento, do seu pensamento teológico. E isso mostra a beleza da igreja, né? Isso não é algo que escandaliza, claro que não. Isso é algo muito belo. Até os maiores doutores, né, podem em algum ponto estar incompleta alguma coisa, e por motivos justos, né? Porque era um grande debate teológico acerca disso, um debate sadio. Continuando. Diz Santo Agostinho em seu tratado sobre a natureza e a graça: se todos os santos e santas, excetuado a Santa Virgem Maria, fossem perguntados quando viviam neste mundo, se estavam sem pecado, haveriam de clamar uma só voz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Com exceção, repito, aquela Santa Virgem, da qual, por causa da honra do Senhor, não quero falar quando se trata de pecado. Como sabemos, foi-lhe dada a maior graça para que vencesse totalmente o pecado, pois mereceu conceber e dar à luz aquele que de nenhum modo pecou.
Cristo, porém, supera a bem-aventurada Virgem pelo fato de que foi concebido e nasceu sem o pecado original. Ou seja, tanto mais admite que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original, né? Mas ainda havia essa questão do equívoco de ter sido concebido ou não sem o pecado original. Aí ele fala, né? Mas ela foi concebida com o pecado original, embora tenha nascido sem ele. Além disso, ela praticou todas as obras de virtude, enquanto que os outros santos se destacaram em algumas obras particulares, visto que um foi notável pela humildade, outro pela castidade, outro pela misericórdia. São apresentados por isso como exemplos de alguma virtude especial, como São Nicolau, exemplo de misericórdia. A bem-aventurada Virgem, porém, nos é proposta como exemplo de todas as virtudes. Nela encontrarás exemplo de humildade, quando diz eis a escrava do Senhor, e logo a seguir olhou a humildade de sua serva, Lucas 1, 48. Encontrarás exemplo de castidade, lê-se, eu não conheço varão. E seria fácil evidenciar todas as virtudes. Assim, portanto, a bem-aventurada Virgem é cheia de graça, tanto por praticar o bem, como por evitar o mal. Segundo ponto. A bem-aventurada Virgem foi cheia de graça no que concerne a redundância da alma para a carne e o corpo. Grande coisa, na verdade, é haver nos santos tanta graça que ele santifique a alma. Mas, de tal modo, foi repleta de graça a alma da Virgem Maria, que esta redundou da alma para o corpo, de modo a torná-la digna de conceber o Filho de Deus. Conforme o anjo lhe anunciara, santo é aquele que foi gerado em ti. Diz Hugo de São Vito, de modo tão singular, ardia em seu coração o amor do Espírito Santo, que operou maravilhas em seu corpo, do qual nasceria Deus feito homem. Terceiro ponto. No que diz respeito à difusão da graça sobre a humanidade. Grande coisa de fato é que um santo tenha recebido graça suficiente que sirva para a salvação de muitos. Mais grandioso seria, porém, se tivesse recebido bastante para a salvação do mundo inteiro. Ora, tal plenitude há em Cristo e na bem-aventurada Virgem Maria. Em todo perigo, portanto, podes obter a salvação por essa Virgem gloriosa, donde está escrito no Cântico dos Cânticos, que milhares de escudos, isto é, remédios contra os perigos, pendem da torre de Davi. Podes tê-la, além disso, como socorro em toda obra de virtude. Eis porque lhe é atribuída em outra passagem. Em mim encontra-se toda a esperança da vida e da virtude. Eclesiástico 24, versículo 25. Desse modo, portanto, a bem-aventurada Virgem é cheia de graça, e aos anjos supera, em plenitude da graça. Convenientemente se chama Maria, que significa em si mesma iluminada. É-lhe por isso mesmo atribuído o seguinte passagem de Isaías, no capítulo 58, versículo 10. O Senhor encherá de esplendores tua alma. Outra interpretação desse nome é iluminadora dos outros, no caso, iluminadora do mundo inteiro. Por isso é comparado ao sol e à lua. A primeira parte do comentário da Ave Maria por São Tomás de Aquino.